Quais são os países mais ricos do mundo? Para aferir os países, foi utilizado o PIB, o Produto Interno Bruto. É uma medida da riqueza de um país derivada de várias fontes, tais como receita de exportação, renda, consumo e o valor dos bens e serviços produzidos em um determinado ano. O PIB per capita é a riqueza dividida pela população do país. É uma métrica útil para avaliar a qualidade de vida de um país. Se o PIB per capita de um país é alto, isto frequentemente indica a riqueza e prosperidade dos habitantes. Na lista a seguir, separei um ranking com os 10 países mais ricos do mundo, com base em seu PIB per capita, em paridade de poder de compra. Poder de compra é uma métrica amplamente utilizada pelos analistas macroeconômicos para comparar as moedas de diferentes países usando o custo de uma cesta de bens. Esta métrica permite uma comparação mais direta da produtividade econômica e do padrão de vida entre os países. Décimo lugar, São Marinho. População 33.931 habitantes. PIB per capita 61 mil dólares e 6 cents de dólar. São Marinho é uma micronação montanhosa cercada pela região centro-norte da Itália. O país está entre as repúblicas mais antigas do mundo e mantém boa parte da sua arquitetura histórica. A capital também é chamada de San Marino e fica na costa do Monte Títano e é conhecida por sua cidade antiga medieval, fortificada e pelas estreitas ruas de paralelepípedo. A economia estável e próspera de São Marinho deve-se, em parte, aos seus cidadãos engenhosos, que foram capazes de adaptar e utilizar com sucesso os recursos disponíveis. Tradicionalmente, São Marinho era um país de agricultores e pedreiros, produzindo queijos e produtos agrícolas, juntamente com bugigangas, únicas feitas de pedra. Hoje, seus cidadãos trabalhadores contribuem para a economia, produzindo cerâmica, azulejos, materiais de construção, móveis, roupas, tecidos, tintas, aguardentes de qualidade e vinhos para exportação. A exportação de frutas também tem sido um fator de crescimento econômico recente no país. Nono lugar, Brunei. População 438.788 habitantes. PIB per capita 64.724 dólares. Brunei é uma nação minúscula situada na ilha de Bornéu. É dividida em duas seções distintas, cercadas pela Malásia e pelo Mar da China Meridional. O país é conhecido por suas praias e pela floresta tropical rica em biodiversidade, boa parte da qual é protegida por reservas. O pequeno país de Brunei, situado no sul da Ásia, cresceu rapidamente e se tornou um dos países mais ricos do mundo. Seu sultão regula tudo, desde os militares até a economia, impondo regras punitivas únicas e fornecendo educação e assistência médica gratuitas para seus cidadãos. Brunei tem uma taxa de alfabetização superior a 97%. E o que tornou Brunei tão rico é a sua indústria de perfuração de petróleo, offshore, trazendo a riquezas econômicas de exportação. É bem sabido que há pessoas em Brunei que gostam de coisas luxuosas na vida, com mais propriedade de carros do que na maioria dos países do mundo. Oitavo, Estados Unidos da América. População 331.643.466 habitantes. PIB per capita 65.279 dólares. Os Estados Unidos são um país com 50 estados que cobrem uma vasta faixa da América do Norte, com o Alasca ao noroeste e o Havaí no Oceano Pacífico, estendendo a presença do país. As terras da América são ricas em recursos e é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos têm um forte poder de compra. Ele fornece sua energia e pode exportar seu petróleo e gás para obter lucro. E o tamanho de sua economia e a alta taxa de crescimento real e do PIB são incomparáveis a qualquer outro país. Como uma economia de mercado relativamente desregulada, com um sistema político descentralizado, praticamente não há empresas estatais e o sistema legal protege a responsabilidade dos investidores, embora essas estatísticas atraiam pessoas talentosas em todo o mundo para tentar ganhar uma fortuna
continua sendo um dos principais países onde a riqueza não é compartilhada igualmente. Oitavo, Estados Unidos da América. População: 331.643.466 habitantes. PIB per capita: 65.279 dólares. Sétimo lugar, Noruega. População: 5.435.878 habitantes. PIB per capita: 67.978 dólares. A Noruega é um país escandinavo que abrange montanhas, geleiras, fiordes litorâneos profundos. A Noruega é conhecida por ter o mais alto padrão de vida da Terra. Está no topo do Índice de Desenvolvimento Humano, com seus sistemas avançados de educação, sistemas de seguridade social distinto e assistência médica universal. Suas exportações de recursos brutos de petróleo e gás lideram a economia, enquanto reservas abundantes garantem prosperidade futura, incluindo frutos do mar, energia hidrelétrica, madeira, minerais, gás natural e água doce. O petróleo é outra exportação que vem trazendo riquezas para a Noruega desde a década de 1970. O governo investe em educação gratuita para seus cidadãos, enquanto os pais garantem que as crianças aprendam a importância da produtividade desde cedo na escola, mantendo-se ocupado com o trabalho é um marco cultural na Noruega, sem o qual os cidadãos não encontram alegria na vida, apresentando baixas taxas de desemprego e pobreza em 3 e 0,5% respectivamente. Sexto lugar, Emirados Árabes Unidos. População: 9.926.221 habitantes. PIB per capita: 69.957 dólares. Quando era conhecido como os Estados da Trégua, a indústria de pérolas prevaleceu neste país da década de 1970 até o final da década de 1930, quando o mergulho com pérolas era um hobby, transformando em uma importante fonte de renda para as pessoas que viviam nas pequenas aldeias, tendo conseguido estabelecer alguns resorts mais luxuosos do mundo. Dubai, junto com o resto do país, passou para o turismo, que continua investindo em si mesmo por meio de crescimento e popularidades contínuos. A descoberta do petróleo no final da década de 1950 causou um confronto entre os cidadãos de Dubai e Abu Dhabi, com os últimos levando vantagem sobre as fronteiras de petróleo e se tornando mais ricos, enquanto os primeiros lutavam. Enquanto Abu Dhabi prosperava, o governante de Dubai não perdeu a esperança no potencial do seu estado, emprestando dezenas de bilhões de dólares para investir na infraestrutura do estado em 1958, completando seu primeiro aeroporto em 1960. Quinto lugar, Suíça. População: 8.665.923 habitantes. PIB per capita: 70.276 dólares. Considerada uma das nações mais felizes e saudáveis da Terra, a Suíça é o lar de cidadãos de língua alemã, francesa e italiana, vivendo pacificamente e prosperando junto por mais de 800 anos. Mesmo com seu alto custo de vida, produtos e serviços caros e valores extremamente altos do franco suíço, com alta taxa de conversão para outras moedas, as pessoas correm para se envolver com esses países por meio de negócios ou turismo. Uma economia estável, com valor de moeda fixo, a Suíça é altamente considerada pelos investidores que procuram um refúgio seguro para feitos altamente lucrativos. Taxas de impostos atrativas trazem investimentos, enquanto empresas internacionais buscam expandir seus negócios para a Suíça. Os suíços são um grupo inovador, transformando habilmente recursos naturais em bens de qualidade, como chocolate, queijos, joias, decorações de casas e imóveis altamente procurados. As exportações são as que mais contribuem para o PIB, com gemas de metais preciosos gerando quase 100 bilhões ao ano, seguidos por produtos farmacêuticos e maquinários. Sem impostos sobre ganhos de capital, baixo imposto sobre valor agregado de 7,7% sobre seus produtos e impostos de renda abaixo da média. Os suíços também gostam de investir em sua economia. Quarto lugar, Irlanda. População: 4.953.494 habitantes. PIB per capita: 87.212 dólares.
Os baixos impostos corporativos atraem continuamente inúmeras empresas multibilionárias para recolocar e expandir seus negócios na Irlanda, contribuindo para o PIB e o alto padrão de vida dessas pessoas. Embora os cidadãos recebam altos salários, a renda per capita vem crescendo muito mais lentamente do que o PIB coletivo. No entanto, a estabilidade do país e o ganho contínuo de riquezas do turismo, agricultura e manufatura são cobiçados por outros. As principais exportações do país incluem metais e produtos alimentícios, incluindo cerveja, computadores, peças e softwares. A Irlanda também é amplamente dependente de sua indústria terciária, incluindo call center, serviços jurídicos, contabilidade, atendimento ao cliente, corretagem de ações e catering e corretagem de ações. Terceiro lugar, Catar. População: 2.899.617 habitantes. PIB per capita: 93.851 dólares. Com apenas uma pequena indústria pesqueira e quase nenhuma escola há apenas 50 anos, a península, outrora adormecida na costa leste da Arábia Saudita, tornou-se um importante centro mundial de exportação de petróleo nas últimas 2 décadas. O Catar começou a exportar em massa de produtos naturais em 1997 para o Japão e a Espanha, expandindo-se para outros países no início dos anos 2000. 15 anos e 14 usinas de gás naturais depois, seu PIB cresceu exponencialmente, de 30 bilhões para mais de 200 bilhões de dólares. O Catar tem as maiores reservas de gás natural do mundo, depois da Rússia e do Irã, com quase 900 trilhões de pés cúbicos, gerando 60% do seu PIB coletivo. O país também recebe retornos significativos de investimentos em outras marcas estrangeiras, bancos e até mesmo o time de futebol Paris Saint-Germain. Segundo lugar, Singapura. População: 5.866.407 habitantes. PIB per capita: 101.936 dólares. A falta de recursos naturais para construir sua economia não impediu os trabalhadores de transformar seu país no segundo mais rico do mundo. Ser um centro mundial central para empresas globais de serviços financeiros impulsiona a economia. Os empregos em manufatura, serviço, engenharia de transporte e logística pagam bem a seus cidadãos, enquanto eletrônicos, biotecnologia e produtos químicos são as principais exportações do país. Ao erguer infraestrutura de ponta e expandir significativamente seu setor de turismo, Singapura atrai milhões de turistas todos os anos. Além disso, o governo conseguiu um ambiente econômico muito favorável ao investidor de livre comércio, mercado aberto e alíquotas de impostos atrativamente baixas, procuradas por empresas internacionais e viajantes de negócios. E em primeiro lugar, temos Luxemburgo. Sua população tem 632.265 habitantes. PIB per capita: 120.962 dólares. Conhecido por altos níveis de renda e baixa taxa de desemprego, Luxemburgo é o país mais rico do mundo, com sua taxa de inflação de apenas 1,1%. Sua riqueza também é extremamente estável. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o principal fator para o alto PIB de Luxemburgo é o grande número de pessoas que trabalham nesta pequena nação sem litoral enquanto residem nos países vizinhos da Europa Ocidental. A infraestrutura avançada e os altos valores para o mercado de trabalho atraem investimentos e duplicadas das grandes empresas externas. Luxemburgo prospera com uma mistura de indústrias predominante de uma economia de importação e exportação baseada em serviços financeiros. As empresas de pequeno e médio porte expandiram-se, enquanto as corporações multinacionais demandam muita força de trabalho altamente qualificada, com a capacidade de falar vários idiomas. Há também um setor agrícola pequeno, mais próspero no país.
Obrigado por assistir até aqui. Curta e compartilhe. Se inscreva no canal.